Fala pessoal, eu sou Ian Ramos, sou engenheiro de vendas da Houston Networks aqui no Brasil. E hoje eu estou aqui para apresentar uma das soluções de mercado quando o assunto é segurança de rede. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso Firewall A200. Bom, o Houston A200 ele não é só mais um firewall de mercado assim como qualquer outro. Uma combinação perfeita de tecnologia avançada com a praticidade e facilidade do uso. A gente vai ver isso na prática. Vamos lá para a interface gráfica. Como vocês podem ver, pessoal, eu já estou aqui na interface gráfica do equipamento e eu já trago um dos nossos diferenciais aqui na interface, tá? Que é o quão intuitiva é a nossa interface, o quão amigável são os menus, as configurações. A gente vai passar um pouquinho por cada uma delas e vocês vão ver o quão prático é a configuração desse firewall, tá bom? Bom, aqui é um dashboard inicial, onde ele já vai trazer algumas informações, um resumo, né, das informações gerais aqui do equipamento. Aqui a gente tem informações de sistema, como uptime, versões do sistema. Aqui a atualização da base de assinaturas, né, as bases de assinaturas de URL filtering, de IP Reputation Database, IPS, por exemplo. Então a gente consegue verificar se essas databases estão atualizadas. A parte de licenciamento ele já traz aqui também na tela inicial como estão as licenças, né, do equipamento, para a gente manter isso sempre atualizado, é muito importante. Aqui a parte de ameaças, né, a gente consegue criar um filtro, colocar um filtro aqui dos últimos 5 minutos, dos últimos 60 minutos, 24 horas, 7 dias e 30 dias. E ele vai trazer esse gráfico de ameaças aqui no dashboard, beleza? Bom, aqui a gente tem o tráfego total, também a gente consegue filtrar aqui por real time, 60 minutos, 24 horas e 30 dias. Total das 10 aplicações que mais consumiram aí, mais tiveram consumo aí na rede, também a gente consegue aplicar esse filtro aqui. Mesma coisa para os top 10 usuários, né? Quem está mais consumindo aí na rede de vocês. A parte de ameaças, os top IPs aí, top 10 IPs que estão gerando mais ameaças, a gente consegue filtrar aqui por source, destination e até por threat name, top 10 ameaças, então top 10 origem, destino e ameaça, né? IP de origem, IP de destino e ameaça. Também consegue fazer o filtro por tempo. E aqui a parte das interfaces físicas, né, para verificação como estão as interfaces físicas aqui do equipamento. Beleza? Vamos para o próximo menu. Bom pessoal, aqui eu estou no menu de iCenter, onde aqui eu também trago um dos nossos diferenciais, que é a parte de visualização e tratativa de ameaças, né? A gente tem um menu focado para parte de ameaças, que é aqui o iCenter. Então a gente tem a opção aqui de verificação dessas ameaças por severidade, né? A gente consegue verificar aqui hora, severidade dessa ameaça, qual foi o tipo, né? Então a gente tem essa timeline aqui para verificação dessas ameaças. A gente tem a distribuição aqui por geolocalização, né? Então a gente tem aqui os países, né, que originam e que recebem mais essas ameaças. E aqui, efetivamente, cada uma dessas ameaças que estão chegando ou que estão saindo também da rede de vocês, né? A gente consegue clicar aqui, por exemplo, e ter informações detalhadas sobre essa ameaça, tá? Então aqui, por exemplo, um exemplo de botnet command and control, né? Uma tentativa de acesso remoto, né? Aqui foi resetada essa ação, então o firewall resetou essa conexão, não deixou passar, impedindo aí um malware de seguir. Aqui a gente consegue ver o history, né, dessa ameaça, então por onde ela passou, quais foram os IPs que originaram essas ameaças. Aqui o risco, né, a severidade dessa ameaça. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de uma ameaça que tem CVE, né? Por exemplo, uma ameaça conhecida nesse caso aqui é um Microsoft Exchange Server-Side Request, que é o CVE 41082. Aqui a gente tem a URL que foi acessada, por onde foi acessada essa ameaça. Também teve a sessão resetada.
E aqui o interessante é que a gente tem o Acknowledgement Base, né? Que é exatamente mostrando aqui o CVE ID. A gente pode clicar, ele vai jogar lá pro Mitre e mostrar aqui exatamente detalhes sobre essa ameaça, e também aqui a gente consegue trazer o patch de correção para aquela determinada ameaça. Por exemplo, aqui é uma recomendação do próprio fabricante, da própria Microsoft, que a gente traz esse direcionamento para o próprio site da Microsoft em como corrigir essa vulnerabilidade, tá? Então é muito interessante isso aqui, que a gente consegue já, além de bloquear efetivamente aquela ameaça, a gente traz também a sugestão de correção para aquela ameaça. Bom, pessoal, essa daqui é a tela de monitor, onde a gente consegue monitorar aqui diversas informações que passam pelo equipamento, né? Aqui como exemplo, um resumo dos top 10 usuários para a parte de tráfego e sessões concorrentes, detalhes aqui de uso de cada um desses usuários, por exemplo, aplicações em real time e aplicações em cloud, as URLs em real time que esses usuários estão acessando, categoria, tráfego total, aqui também a parte de sessões concorrentes para cada um desses usuários. Caso integrado com AD, né, por exemplo, um Active Directory aqui, ele traria também informações de usuário, né, não só o IP, mas também traria informações detalhadas aqui do usuário, tá? Aqui a parte de monitor para as aplicações, então com distribuição por risco, aplicações em geral, top 10 categorias, top 10 subcategorias mais usadas, distribuição por risco, distribuição por tecnologia e por característica. Aqui um detalhamento aí de cada uma dessas aplicações, então a gente consegue ver os usuários, tráfego total também, sessões concorrentes, isso por aplicação, né? E aqui um breve descritivo do que se trata essa aplicação, tá? Parte de Cloud Application Monitor também, então para aplicações em nuvem a gente traz também essa visualização. Toda a parte aqui de URL, então URL hits aqui que a gente consegue verificar, top 10 URLs, quais são os usuários que mais estão acessando URLs, top 10 categorias. Aqui, se a gente quiser fazer um filtro por cada um dos usuários, verificar o que cada um está acessando em real time e filtrar aqui também por tempo. Aqui a gente tem a opção de monitorar os links, então a gente consegue monitorar a latência, perda de pacote e jitter desses links. Aqui é para a parte de QoS, para verificar como as regras de QoS elas estão batendo, né? Como estão configuradas, cada aplicação, o que está passando ali por cada uma delas. Aqui um resumo do próprio dispositivo, aqui algumas informações de hardware, como CPU, memória e power status, né? Status de energia, tráfego total, concorrente sessions total do equipamento, aqui para a parte de novas sessões, o ranking de interfaces que mais estão usando a rede no momento, também o ranking por zona, e aqui a parte de distribuição de processamento do equipamento. Aqui é para a parte de bloqueio de conteúdo, né, como bloqueio de palavras, conteúdo de arquivo, conteúdos web, e-mail, conteúdos de e-mail. Aqui, nesse caso, tem algum bloqueio nas aplicações, a gente consegue também verificar as aplicações que estão sendo bloqueadas aqui. Aqui os usuários que estão autenticados no equipamento, usuários bloqueados e IPs bloqueados também. Aqui é para configuração e visualização do monitor, né? Então o ideal é deixar tudo isso aqui habilitado para a gente ter uma visualização completa. Aqui é para a parte de relatórios, a gente tem templates já pré-definidos aqui para a criação desses relatórios e a gente consegue também customizar esses templates. E aqui é toda a parte de logs, então uma gama de informações muito boas aqui na parte de logs que a gente consegue verificar tudo isso e também consegue encaminhar esses logs, caso necessário, para um servidor externo. A gente consegue configurar aqui um log server e encaminhar todos esses logs para um servidor externo. Bom, pessoal, esse aqui é o menu de configuração das policies. Então aqui a gente consegue
criar as políticas de segurança para permitir ou bloquear um determinado acesso. Aqui é um exemplo de configuração de uma policy. De maneira bem granular, a gente consegue selecionar aqui a origem, né, o source zone, a zona de origem, o endereço de origem, o usuário de origem. A gente consegue, estando integrado aqui com um AAA server, a gente consegue identificar um usuário e especificar um bloqueio, né, para esse determinado usuário ou uma permissão. A gente aqui pode selecionar a zona de destino, o endereço de destino. A gente pode selecionar um serviço, né, em específico aqui. E o mais legal é que a gente consegue ir além, ir na camada 7 ali e fazer um bloqueio ou a permissão de uma determinada aplicação. Como, por exemplo, aqui bloquear o Facebook em foto, por exemplo. Você não pode postar fotos no Facebook, mas você consegue acessar ali o chat do Facebook, por exemplo. Então você consegue atuar com bloqueios bem específicos, né, nessas regras. Aqui a gente consegue habilitar os módulos de segurança na própria regra, os módulos de antivírus, IPS, Botnet Prevention, URL, Sandbox. Todo o filtro de conteúdo aqui, filtro de arquivos, conteúdos web, e-mail, comportamento das aplicações. Nessa regra aqui a gente consegue criar um agendamento, né, um horário de atuação para essa regra em específico. E aqui a gente consegue também logar, né, tudo que passa nessa regra. Foi negado, se startou a sessão ou se bloqueou essa sessão. Aqui são as regras de acesso e aqui eu vou mostrar para vocês as regras de NAT, né? A criação de regras para tradução de endereços. Também que de maneira bem simples aqui a gente consegue criar essas regras. Aqui é o SNAT, que é o NAT de saída, né? Que a gente chama, é o NAT que vai permitir os usuários que estão atrás do firewall acessar a internet. De maneira bem simples aqui também a gente consegue selecionar a origem, quem que vai ser traduzido e para onde que esse tráfego está indo e para qual IP ele vai ser traduzido, né? A gente pode especificar aqui um IP e colocar essa tradução para esse endereço. Aqui é a parte do DNAT, é o inverso, usuários externos tentando fazer um acesso interno, digamos assim. Então a gente consegue aqui fazer um redirecionamento, né, de um tráfego específico que está vindo do IP WAN e sendo direcionado para o IP de LAN, por exemplo. Então aqui de maneira bem simples e prática a gente também consegue criar essa tradução, esse mapeamento, esse redirecionamento. Aqui é para a parte de configuração das policies de QoS. Então aqui a gente consegue criar também de maneira bem granular as policies de QoS. A gente cria aqui uma condição para essa policy e pode também selecionar aqui a origem como zona, interface e endereço, e o destination aqui também a gente consegue especificar muito bem o que a gente quer, como por exemplo a aplicação, né? Criar um QoS para uma aplicação específica, assim como eu mostrei na policy, na security policy, você consegue criar também uma regra de QoS específica para uma aplicação, que naquele exemplo que eu dei, o Facebook Foto, né? Então, Facebook Foto vai ter um comportamento diferente nesse caso aqui, na minha regra de QoS. Aqui para aquilo que eu comentei de criação de cota, né, para usuários, a gente consegue criar essa cota aqui para esses usuários. Toda a parte aqui de ARP Defense e aqui para a parte de IP Reputation, né? A gente consegue criar aqui baseado em categorias, né? Como categorias de bot, spam, Tor node, IPs comprometidos, proxies, scammers, IPs associados como brute forces e DDoS attackers, e a gente consegue, através da base de assinaturas da Houston, categorizar esses botnets e fazer o bloqueio diretamente aqui no Firewall. Bom pessoal, esse aqui é o menu de objetos, né? A criação de objetos fica aqui nesse menu. Então, através desse menu a gente consegue criar os objetos de endereços, né? Por exemplo, que a gente tem as opções de criar range para cada um dos grupos de endereços que a gente tem na nossa rede. Criar barramentos aqui para cada um desses endereços. Inclusive aqui a gente tem a opção de selecionar
criações de address books por região. Então a gente tem aqui a geolocalização para cada um deles e a gente consegue criar, por exemplo, criar regras para bloqueio através de geolocalização. Da mesma forma que a gente tem a criação de books, né, para host, services, que são os serviços, a gente consegue criar books para esses serviços e para as aplicações também. E aqui na parte de objetos a gente tem toda a configuração de Threat Protection, né? Os perfis de Threat Protection, que são os perfis de antivírus. Aqui a gente consegue customizar, a gente já tem os perfis já pré-definidos que a gente vem de fábrica já com eles configurados, mas a gente consegue adaptar e configurar de acordo com o nosso cenário. É aqui na parte de Objects que a gente configura toda a parte de Threat Protection do equipamento, tanto para a parte de antivírus quanto para a parte de IPS. Também a gente tem aqui os perfis pré-definidos, mas a gente também consegue criar novos perfis sem nenhum problema. Botnet Prevention, aqui a parte de URL Filter a gente consegue bloquear por categorias. A própria base da Houston de assinaturas ela já vai trazer essa categorização de cada uma dessas URLs, então através dessa base essa categorização é automática. Aqui para a parte de Sandbox, IoT, NetFlow, e aqui é toda a parte de filtro de conteúdo. File Filter, por exemplo, se eu quiser fazer um filtro para prevenção de vazamento de dados aí, né, de algum arquivo, posso selecionar um file name aqui, por exemplo, e também através de filtro de conteúdo, toda a parte de filtro de conteúdo aqui. Bom pessoal, aqui é a parte de Network, onde a gente vai ter todas as configurações de rede aqui referentes ao equipamento. Vou dar uma passadinha rápida aqui por cada um dos itens. Aqui a parte de configuração de zona, né? A gente trabalha com o conceito de zonas aqui. A gente já tem as zonas pré-definidas aqui criadas, mas a gente consegue criar novas zonas aqui e segmentar muito bem a nossa rede. Então, aqui um exemplo, a gente consegue usar a zona Untrust para WAN, né? Para a rede WAN, e a zona Trust, né? Que é uma rede confiável, digamos assim, para a rede LAN. E aí, assim, muito bem segmentar as nossas regras, a nossa rede, e trabalhar de uma maneira organizada. Aqui é a visualização das interfaces físicas. A gente consegue também fazer a criação de novas interfaces lógicas aqui, tá, no equipamento, para habilitar a configuração de LLDP, DNS, configuração de DNS Server e DNS Proxy. Aqui a configuração de DHCP, o equipamento ele consegue trabalhar como um DHCP Server também, fazendo distribuição de IPs. E também a parte de Proxy Relay, fazendo o relay aqui da parte de DHCP. DDNS, né, a configuração de DDNS, configuração de PPPoE, então a gente tem aqui toda a configuração de PPPoE. A gente consegue configurar aqui roteadores virtuais, né, dentro do Firewall, né, a gente consegue trabalhar com Virtual Routers aqui e Virtual Switches também, segmentar essas interfaces switches aqui, tá? Aqui é toda a parte de roteamento, rotas estáticas, né, que a gente consegue criar como Destination Route, Destination Interface Route, baseado em interface de destino, Source Route, baseado na origem, Source Interface Route, baseado na interface de origem, e PBR, que a gente pode fazer um mix aí dessas combinações e configurar a origem, o destino, o serviço e inclusive também a aplicação, né? A gente consegue aqui selecionar a aplicação específica e trabalhar nessa rota. Aqui a gente tem as configurações de RIP, OSPF, OSPF V3 e BGP. Aqui a gente tem a configuração de balanceamento, então a gente consegue trabalhar com balanceamento inteligente aqui, que ele vai trabalhar jitter, latência, perda de pacote, trazer isso para a seleção dos links. Aqui a parte de VPN, toda a parte de VPN, então o equipamento tem suporte a IPsec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, VXLAN e GRE. Então a gente consegue criar esses túneis, tá? Aqui é para a parte de 802.1x, autenticação Wi-Fi. A gente consegue criar aqui um portal de autenticação do próprio Houston, né? A gente consegue direcionar um tráfego específico para
uma página de login aqui, que a gente consegue subir uma página customizada, inclusive aqui. Aqui a gente para verificar os endereços que estão online, né, nesse Web Authentication. Aqui a parte de Application Layer Gateway, a ALG, configuração de alguns parâmetros globais aqui. E o Protection Mode, que é o modo de proteção ativado. Se a gente quiser testar, por exemplo, algum tipo de bloqueio que esteja acontecendo no Firewall, a gente consegue desabilitar o Protection Mode e verificar se alguma regra, alguma policy, alguma feature de segurança que está impactando em alguma usabilidade da sua rede. Então a gente desabilita aqui esse Protection Mode e ele só vai, a partir de agora, ele só vai logar que passa pelo Firewall, ele não vai mais bloquear nada. Bom, pessoal, aqui por último e não menos importante, o nosso menu de System, onde a gente vai ter informações aqui do próprio equipamento, informações do sistema, parte de atualização de database, aqui a administração de usuários, administradores do próprio sistema. A gente consegue criar esses usuários aqui diretamente. A gente tem a opção aqui de Trusted Host, onde a gente consegue especificar endereços, né, confiáveis para acessar o nosso equipamento. Aqui é toda a parte de gerência, né, do equipamento, as configurações de porta e protocolos de gerenciamento. Parte de System Time, configuração de NTP. Aqui informações do próprio sistema, né, como hostname, domínio. Aqui se a gente quiser exportar um tech support, né, informações de debug do equipamento. Aqui é para a gente verificar as configurações, os arquivos de configurações do equipamento, né, se a gente quiser salvar diversos arquivos de configuração aqui. Verificar como estão as configurações atuais do equipamento através da própria interface gráfica, né, sem precisar entrar na CLI. Aqui as configurações de páginas de alerta, por exemplo, o URL Filtering. Quando você tem um bloqueio na página de URL, você vai ser redirecionado para uma página de URL Block, por exemplo. E ela vai ter essa carinha aqui. Aqui as configurações de SNMP para monitoramento. Aqui, se a gente quiser fazer o upgrade do equipamento, o upgrade das bases de assinaturas, cada uma delas aqui, a gente consegue rodar um auto-update para cada uma delas, deixar aqui em auto-update que elas vão se atualizar automaticamente. Aqui é para a parte de licenciamento, para verificar como estão as licenças. Se eu quiser configurar aqui um mail server, um SMS gateway também, a gente consegue configurar para recebimento de mensagem. A parte de HA, a configuração é aqui, tá? A gente consegue trabalhar com modo ativo, ativo e ativo passivo e standalone, né, que é o caso desse equipamento aqui. A gente consegue se conectar a dispositivos externos, que nesse caso aqui seria uma central de gerenciamento da própria Houston, que é o nosso VHSM, que é o Houston Security Management. Então é o nossa plataforma de gerência desses firewalls, e a gente consegue gerenciar todas essas caixas através dessa solução de gerenciamento centralizado. A gente consegue se conectar aqui também a algumas plataformas da Houston, que nesse caso como o CloudView e o Cloud Sandbox. O CloudView é uma ferramenta em nuvem que a gente tem para visualização de algum resumo das ameaças de tráfego do equipamento. Não dá para configurar o equipamento através dessa ferramenta, mas a gente consegue ter uma visualização das ameaças, por exemplo, dentro dessa plataforma. Aqui para a gente gerar chaves de Trust Domains. Aqui é o nosso download para o cliente do SSL VPN, configuração de VSys, de Virtual System. E aqui as ferramentas de testes, né, como Ping, Traceroute. A gente consegue configurar uma captura de pacotes aqui para verificar todo o fluxo e um Packet Path Detection para a gente ver aqui todo o fluxograma aqui de como um pacote passa pelo firewall e verificar aonde ele está parando, né? Isso aqui também é bem interessante. Nesse vídeo a gente viu as funcionalidades do nosso Firewall Houston A200. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curta, compartilha, comenta bastante e nos vemos no próximo vídeo.